Skeleton Crew acabou de lançar o episódio 5, então vem comigo para nossa análise completa e lotada de spoilers, então se você ainda não assistiu o episódio, vem aqui mais tarde. Primeiramente, espero que você tenha tido um Feliz Natal, comido bastante e se divertido com a sua família. Eu, infelizmente, tive que encurtar a celebração desse ano por aqui por conta do episódio, então eu peço encarecidamente que você deixe o like e se inscreva no canal como presente de Natal aqui pro pobre Mando que ficou a noite inteira editando esse vídeo. Dito isso, podemos afirmar que esse episódio foi um grande presente para os fãs de Star Wars. Um episódio sensacional, repleto de referências a clássicos como Goonies, Indiana Jones e uma possível conexão com Qui-Gon Jinn que me deixou muito animado. Mas enfim, vamos aos poucos. O quinto capítulo é dirigido por Jake Schreier, conhecido por seu trabalho na excelente série Treta da Netflix, também pela adaptação de Cidades de Papel e Frank e o Robô. Aqui ele se sai muito bem, conseguindo balancear momentos de alívio cômico que não passam do ponto, além de entregar cenas de ação que trazem aquela vibe bem aventuresca de filmes clássicos. Eu achei que ele mandou bem demais no comando desse episódio. Bom, a gente começa o episódio no local de trabalho do pai do Win, que como sabemos é um analista em etching. E esse espaço me lembrou muito o setor de arquivamento da Nova República, onde acompanhamos o Dr. Pershing trabalhando na terceira temporada de The Mandalorian. Assim como também me lembrou visualmente a sede da IBS, que também fica em Coruscant, mas dessa vez na Era do Império, onde vimos o Cyril trabalhando na série do Andor. Todos esses escritórios funcionam como bases individuais muito parecidas com os famosos cubículos de escritórios popularmente vistos aqui no ocidente da nossa terra. Enfim, como havíamos especulado, os pais estão se juntando para tentar furar o bloqueio da barreira e tentar mandar algum tipo de sinal para as crianças para guiá-las para casa. E é legal ver os pais trabalhando em equipe, com as mães da KB provavelmente construindo esse dispositivo, já que elas têm mais afinidade com a tecnologia. Já a mãe do Neil vai levar até o escritório e convencer o pai do Win a hackear o computador do seu trabalho. E claro, é revelado que a Farrah é na verdade a chefe do pai do Win, fechando aí todo esse grupinho. E ela é eventualmente convencida pelo pai do Win de que as autoridades não vão mover um dedo para encontrar as crianças e que eles têm que botar a mão na massa para reaver seus filhos. Isso é muito legal e eu acredito que iremos acompanhar esse arco dos pais de pouquinho em pouquinho ao longo desses últimos 3 episódios. A minha aposta é que eles eventualmente conseguirão mandar alguma mensagem ou algum tipo de sinal diretamente para o implante cibernético da KB, guiando eles de volta para etching. E essa cena começa com toda aquela vibe bem filme de espionagem, com a mãe do Neil e o pai do Win se encontrando, falando baixinho, passando o dispositivo na surdina. Aí a tensão aumenta com ele tentando hackear a máquina sem chamar a atenção do droid de segurança e termina de forma muito engraçada ali com o droid pedindo para ver as duas mãos dele. Eu achei isso sensacional. Em seguida tivemos a tripulação fazendo algumas descobertas muito interessantes, como o nome da nave e de seu capitão sendo revelados pelo SM-33. Como comentamos no último episódio, a nave se chama Onyx Cinder e seu capitão Tech Renard. Inclusive, bem no começo do episódio passado, a gente viu o próprio George Nanawood falando pelo fantasma de Renard. Isso é etching? Bem ali quando eles chegaram em Et Ekram. Mas afinal, quem foi esse tal de Tech Renard? Bom, segundo o próprio SM-33, Renard foi um grande pirata que rodou a galáxia saqueando e roubando tudo e todos que ele encontrava. Ele eventualmente descobriu a localização de etching no santuário de Et Ekram, mas acabou sendo traído por sua concubina e esfaqueado no peito por sua própria adaga. Algo que nós também havíamos especulado e que acabou se concretizando. Agora a questão é, será que algum tripulante sobreviveu à queda da nave e se tornou supervisor de etching? Ou, de fato, a tripulação inteira morreu dentro da nave? Teremos que aguardar para ver o desfecho dessa história. Aliás, toda essa trama do capitão da Onyx Cinder e o motim da tripulação e apagar as coordenadas para o tesouro são um paralelo direto do livro Treasure Island, ou Ilha do Tesouro, que
posteriormente foi adaptada para o filme animado de 2002, Planeta do Tesouro, que tantos aqui amam, tendo o Tech Reynolds sendo uma versão galáctica do Capitão Flint. Ainda nessa cena, destaque pro Neil perguntando para o George o que era uma concubina, e o George mudando rapidamente de assunto. Concubina, aí para quem não sabe, poderia ser tanto uma mulher que vive com um homem sem ser legalmente casada com ele, quanto uma designação comum para prostituta, que pode ser usada com um sentido ofensivo. Então foi legal ver essa inocência aí das crianças. Lembrando que essa adaga que estava cravada no peito do esqueleto do Reynolds foi pega pelo próprio Jod, que se recusa a se separar dela. Isso pode significar que essa adaga pode ter alguma utilidade em relação à busca do tesouro ou funcione como algum tipo de chave ou algo nesse sentido, o que seria uma ligação direta ao filme Goonies, do qual a série é muito inspirada. No clássico dos anos 80, as crianças usam um tipo de amuleto para descobrir a verdadeira localização do tesouro, recurso esse que seria homenageado, com muitas aspas aqui, em Ascensão Skywalker, na agora infame cena onde a Rey e companhia usam a adaga Sith para encontrar a localização da sala onde está escondido o Holocron Sith. Honestamente, eu espero que não repitam exatamente isso, até porque é meio tosco demais, mas seria legal ver essa adaga do Reynolds funcionando como uma chave secreta ou algo do tipo. De qualquer maneira, a Fern ordena que eles vão até o covil de Tech Reynolds, localizado em Skull Ridge Mountain, no planeta de Lanupa. E mais um detalhe que eu achei bem engraçado e criativo foi esse planeta ser conhecido como o mundo das batalhas e o covil do diabo, mas que agora funciona como um planeta spa e resort de luxo. O mesmo poço de lama que esconde cadáveres dos inimigos do Reynolds é o lugar onde vemos um Hutch e uma dupla de Moons fazendo skincare. Eu achei isso genial. Meio que mostrando que a galáxia é tão antiga, mas tão antiga, que às vezes planetas acabam sendo completamente reaproveitados, transformando até um lugar inóspito e cheio de guerras em um destino de férias relaxantes para a elite da galáxia. Também foi revelado que Lanupa era o lar de SM-33, o local onde ele foi montado. Mas antes deles chegarem lá, a gente tem uma cena breve, mas muito importante, envolvendo o Wim e o Jod. Aqui a gente vê o Wim chorando escondido e percebendo que aquilo que ele mais queria, que era uma aventura de verdade, não é bem como ele imaginava. Existem muitos perigos e ele sente a falta do seu pai e da sua mãe. E só de ver o garoto chorando, o Jod já começa a tirar o seu corpo fora, mas ao ver que o Wim perdeu a sua mãe, o Jod cede e senta para aconselhar o garoto. E é esse conselho que me deixou com uma pulga atrás da orelha. Ele fala pro Wim esquecer da sua família, fugir desse sentimento de apego, algo que os jovens Younglings eram obrigados a fazer quando se juntavam à Ordem Jedi, deixando suas famílias e entes queridos para trás para se dedicarem à Ordem Jedi. Sem as amarras de apegos emocionais, eles, em tese, não teriam o julgamento nublado por suas emoções. Só essa fala do Jod já meio que indica que as teorias dele ter sido um Jedi ou um aprendiz em algum ponto de sua vida podem ser verdadeiras. Mas a fala a seguir pode significar algo muito mais gigantesco. Ele diz: seu foco determina a sua realidade. Uma frase dita por ninguém menos do que Qui-Gon Jinn para Anakin Skywalker em A Ameaça Fantasma, justamente após o pequeno Annie ter sido negado pelo Conselho Jedi por ser velho demais e muito apegado emocionalmente à sua mãe. Essa é uma filosofia muito poderosa e a qual o próprio Qui-Gon Jinn vivia à risca, confiando no seu próprio taco e seguindo as suas convicções até o final, indo contra o Conselho em diversas ocasiões por discordar da burocracia exacerbada que a Ordem Jedi se prestava nesse período. Seguir suas convicções eventualmente levaram Qui-Gon a chegar até o escolhido da profecia que ele tanto prezava. Apesar do Jod não ser confiável e eventualmente até trair as crianças, esse é um conselho muito poderoso para se dar, principalmente para uma criança, o que faz dessa cena excelente. Isso pode ser apenas uma referência ou uma coincidência, mas também pode significar que o Jod foi um aprendiz do próprio Qui-Gon Jinn, o que poderia ser muito massa caso isso fosse confirmado. As palavras revelam traços de ensinamentos Jedi, possivelmente com o Jod tendo sido um padawan que sobreviveu à Ordem 66 ou essa parada aí do Qui-Gon que eu comentei. Dito isso, a sua vida atual é marcada por falsas identidades e ausência de conexões reais, o que demonstra como ele se
perdeu ao longo do caminho. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Quem é de fato o George Nanawood? Desde o começo da série, a gente fala que esse nome é tão bizarro, mas tão bizarro, que parece ter sido inventado na hora. Até tendo uma gaguejada no meio do nome, né? Nanawood. Desde então, ele já foi chamado de Silvo, George Nanawood, Crimson Jack, e só agora nesse episódio as porteiras se abriram, com ele sendo chamado de Professor Gorlox, Dash Zentin e Jodrid Zank. Ou seja, a gente não tem ideia de quem é esse cara. A gente não sabe nem mesmo o nome verdadeiro dele. Então isso deixa o personagem ainda mais interessante. E aproveitando que estamos chegando no final de ano, queria aproveitar para te falar que a Hicks Forge, a maior e mais completa loja de sabre de luz do Brasil, tá com uma promoção imperdível para você começar 2025 com um sabre novo. Todos os sabres da família Skywalker estão com 7% de desconto e usando o nosso cupom que é Mando, você garante ainda mais 5%, totalizando 12% de economia no seu pedido. Entre os sabres da promoção, temos alguns dos modelos mais icônicos da saga, como o de Anakin Skywalker, Darth Vader, Leia Organa, Luke Skywalker e muitos outros. Então corre agora para o site da Hicks Forge, que eu tô deixando aqui na descrição, e comece 2025 de sabre novo. Mas voltando, eles eventualmente chegam ao resort e se disfarçam de anciões sábios, já que as crianças são proibidas no hotel. E foi muito legal ver nesse episódio a dinâmica entre o George e as crianças, e como elas testaram a paciência dele, tanto na nave, mas principalmente na suíte, com as crianças se comportando, bom, como crianças, né, animadas ali de ver a vista do quarto, pulando incessantemente na cama, fazendo manha na hora de dividir as equipes para explorar o spa. Enfim, foi muito sincero e eu tenho certeza que qualquer um que já viajou com criança conseguiu se identificar. E o George surtando e gritando: não vamos explorar o buffet, foi hilário e a minha cena favorita do episódio. O cara finalmente coringou e isso foi maravilhoso. E eu queria deixar aqui registrado que o George vem sendo uma grande surpresa aqui na série e eu venho gostando cada vez mais do personagem. Tem sido muito legal ver ele nesse eterno dilema entre ser um mentor ou um traidor, já que ele está constantemente oscilando entre os dois caminhos possíveis, o de abraçar o seu papel como uma figura paterna substituta ou de sucumbir aos seus instintos de pirata. Mas são esses pequenos vislumbres de humanidade e decência dele, como na cena do Win que eu comentei mais cedo, que sugerem que ainda há esperança para esse cara. De toda forma, essa imprevisibilidade moral poderia muito bem soar como uma inconsistência no personagem, algo que aconteceu aos montes em The Acolyte com as gêmeas Osha e May, que mudavam de lado e tomavam decisões sem pé nem cabeça, sem que suas motivações estivessem claras. E, obviamente, isso foi culpa do roteiro amador e desastroso da série. Já aqui em Skeleton Crew, vemos esse mesmo artifício sendo usado com maestria e entregando um personagem excelente e cheio de camadas, que é o Jod, ou seja lá qual for o nome dele. Dito tudo isso, não eram apenas as crianças que eram proibidas no hotel, as armas também eram, o que significava que George não poderia entrar com sua inseparável adaga, algo que ele corrigiu usando a força para reavê-la. E todo esse destaque repentino para a arma reforça aquilo que eu comentei mais cedo. Guarda isso aí na sua memória, essa adaga ainda vai ser muito importante. Outro fator que foi imposto sobre a tripulação foi o pino de restrição instalado no SM-33. Esses dispositivos eram capazes de restringir quaisquer movimentos ou tentativas de violência por parte dos droids, algo que o SM-33 tentou realizar pelo menos umas 4 vezes aqui. E é interessante ver como os droids ainda carregam esse estigma de serem máquinas de matar graças às guerras clônicas, onde o exército separatista era composto quase que exclusivamente de droids, e eles foram responsáveis por diversos massacres, como aquele que destruiu o povoado do jovem Din Djarin, fazendo com que o Mandaloriano nutrisse um ódio mortal por droids. Esse sentimento de ódio e desconfiança também era cultivado ao redor da galáxia, justificando o pino instalado no SM-33. Além de tudo isso, foi mencionado que o clã bancário estava no hotel para uma conferência. O clã bancário era uma das guildas comerciais mais poderosas e influentes da República. Ela era uma união do Conselho de Clãs Bancários, governantes de Munilinst e vários outros poderes bancários. Seu nome provavelmente se refere à sua grande influência extragaláctica, afinal, o clã bancário controlava os ativos até a metade do caminho entre a galáxia e sua galáxia satélite mais próxima.
O clã era baseado no planeta de Moonlist, que era o mundo natal da espécie Moon, a mesma do Darth Plagueis, e a gente viu até alguns membros deles aqui no spa. George eventualmente topa com Pocket, que era uma caçadora de recompensas que ele já havia trapaceado antes, e ela informa o Capitão Brutus sobre o paradeiro dele e das crianças, aumentando ainda mais a urgência e os riscos do episódio. E foi legal ter a guilda de caçadores de recompensas sendo mencionada novamente, lembrando os bons tempos da primeira e da segunda temporada de The Mandalorian, até mesmo mencionando os discos de recompensas, que eram dispositivos que funcionavam como aqueles panfletos de recompensas na época do Velho Oeste, mostrando os criminosos procurados e o valor de recompensa por sua captura. Já no spa, vemos as tão comentadas runas Sith que haviam sido divulgadas nos materiais promocionais da série, e que nós achávamos que poderiam ser de Perídia, mas na realidade estão engravadas na montanha do covil de Tech Reynolds. Fora isso, não tem muito mais o que comentar sobre esses símbolos, além de que eram parte de uma antiga língua conhecida como Urkitat, ou o alfabeto Sith, sendo um dos sistemas de escrita usado pelos antigos Sith puro sangue, uma espécie portadora da força oriunda do planeta de Corbant e Ziost. E quando os Jedi sombrios foram exilados, eles escravizaram os Sith puro sangue, a sua língua e alfabeto foram apropriados pela então recém-fundada Ordem Sith. Mas é de se mencionar outra coisa sobre o símbolo do Capitão Reynolds. Ele não se assemelha nem um pouco às runas do spa, podendo ser algo completamente diferente, algo que eu suspeito que possa ser relacionado a um grupo de piratas da Alta República. Esse símbolo lembra bem vagamente uma mistura entre o símbolo dos Nihil e o olho dos Nihil. Esse era um grupo de piratas caóticos que usavam rotas especiais do hiperespaço para saquear a galáxia e espalhar o caos, sendo os principais inimigos dos Jedi na época da Alta República. Inclusive, o sabre de luz que é encontrado na Sala do Tesouro lembra bastante a estética dos sabres desse período, principalmente por ser prata e dourado, cores muito usadas pelos Jedi desse período em suas vestes. Também lembra muito os sabres que são construídos lá no Galaxy's Edge, que é o parque da Disney, principalmente os de proteção e justiça, que eram um dos tipos de sabres que eram feitos lá. Quem sabe o Tech Reynolds pode ter atuado na Era da Alta República, ou ter sido um precursor dos Nihil, ou quem sabe ele foi mesmo da Velha República, mas foi quem inspirou a formação dos Nihil séculos depois. Eu acho que a gente pode esperar algum tipo de conexão nesse sentido. Enfim, antes de chegarmos na minha parte favorita do episódio, uma breve menção ao Cthalops, que pelo seu nome e aparência, me parece ser uma homenagem clara ao Cthulhu, que é uma entidade cósmica criada pelo escritor norte-americano de terror H.P. Lovecraft em 1926, o que nos leva às catacumbas, onde tivemos o puro suco de Indiana Jones, com direito a laser saindo da parede para fatiar os intrusos, armadilhas de gravidade com estacas no teto e, claro, uma piscina de ácido com uma charada. Essa última, inclusive, me lembrou muito de Indiana Jones e a Última Cruzada, em sua dualidade com as palavras. Lá vimos o termo salto de fé, onde a pessoa deveria dar um passo adiante ao que parecia ser um precipício, mas que na realidade era uma ilusão de ótica. Já aqui, a brincadeira de palavras é com o maior sacrifício, que para qualquer pessoa normal seria a sua vida, mas para um bom pirata seria o seu tesouro. Depois de tudo isso, chegamos ao cofre do tesouro de Reynolds, onde temos uma revelação muito bombástica, de que Ettin, na verdade, era a antiga Casa da Moeda da Velha República, ou seja, uma fábrica de dinheiro infinita, justificando a sua importância e por que o tal do supervisor faria de tudo para que o planeta nunca fosse encontrado. Falando no capitão, tivemos um breve vislumbre dele em um holograma, e pausando frame a frame aqui, me parece que ele é da espécie Nicto, a mesma do Vane que conhecemos na terceira temporada de The Mandalorian, mas não dá pra cravar com certeza, teremos que aguardar pra ver. O episódio termina de forma muito bombástica, com o George traindo a sua tripulação e jogando com o código dos piratas embaixo do braço, algo que me lembrou muito o Jack Sparrow em Piratas do Caribe, invocando Parley sempre que fosse conveniente pra ele. Parley era a negociação entre os piratas, mostrando que apesar de criminosos e detestáveis, até os piratas tinham regras. George eventualmente vence a Fern e o Win quase perde o pé, ligando o sabre de luz ao contrário. Um detalhe que eu achei genial e serviu para dar um choque de realidade no Win, sobre como existe um abismo entre as histórias do seu datapad e a vida real. Mas eu ainda acho que ele vai dar a volta por cima. Ele inclusive salvou o grupo ao acionar uma das passagens secretas, algo que ele já havia mencionado em relação aos templos Jedi. Afinal,
o seu conhecimento, tido como infantil por seus colegas, foi justamente o que salvou a pele de todos nessa situação. Foi um episódio marcante, cheio de emoção, ação e um toque inexplicável que só Star Wars nos oferece. O episódio termina com esse gancho do George pegando um sabre de luz com a força e o ligando, deixando todos nós apreensivos e ansiosos para a semana que vem. No geral, eu achei que esse foi o melhor episódio até agora e a série para mim tem sido muito constante, entregando episódios e personagens excelentes dentro de uma trama envolvente, cheia de mistérios, ação e comédia na medida certa. Muito do que estamos especulando semana após semana vem se concretizando, então vou deixar aqui a minha previsão para a semana que vem. Um episódio focado no passado do George, ou seja lá o nome desse cara. Eu acredito que isso vai acontecer ou no sexto ou no sétimo episódio no máximo, até porque tem uma personagem chamada Nina Nanawood confirmada na história, podendo ser uma filha ou uma esposa do pirata canastrão. Acho que vai ser bem legal bater o martelo em relação à verdadeira identidade desse cara dentro desse quebra-cabeças. E para você que ficou até o final aqui e passou o Natal comigo, comente Feliz Natal Mando nos comentários para eu saber que você foi um dos poucos mandalorianos mais brabos desse canal. De qualquer maneira, semana que vem estaremos aqui pro sexto episódio de Skeleton Crew. Te espero para mais uma análise, bora passar o ano novo juntos. Até semana que vem e this is the way.